Durante os anos 90, Hollywood fez grandes comédias. A gente vê um período de uma boa safra tanto de atores quanto de filmes desse gênero que renderam muitos títulos que acabaram se tornando grandes clássicos. Debi Lloyd, Top Gang, Esqueceram de Mim, Ace Ventura, O Máscara e assim. Claro que a maioria desses títulos aí estão capitaneados pelo Jim Carrey, que dominou essa parada na época, né? Mas buscando desenvolver mais e fazer mais dinheiro, um subgênero em particular que sinceramente eu nem sei se tem um tempo para definir ele, ganhou espaço nessa época. Eram filmes em que o ator virava outra pessoa, usando próteses e figurinos de todo tipo para mudar drasticamente. Isso aconteceu com Ed Murphy quando ele fez o Professor Loprado, onde ele interpretou uma galera, o próprio Jim Carrey usando prótese para virar o Máscara, ou até mesmo o nosso saudoso Robin Williams, que virou uma senhorinha muito simpática quando fez Uma Babá Quase Perfeita. Aliás, né, como tinha filme de babá nos anos 90, né? Vários filmes assim apareceram e no início dos anos 2000, essa parada continuou com Martin Lawrence virando a vovozona e fazendo sequência desses filmes. Mas teve um filme desse tipo que foi lançado em 2004 que ganhou o coração das pessoas e, para ser ainda mais específico, ganhou ainda mais o coração dos brasileiros e se tornou atemporal por aqui, o White Chicks, ou em terras canarinhas, As Branquelas. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. Esse filme é aquele famoso caso da obra que faz tanto sucesso aqui no Brasil que a gente acha que o mundo inteiro pensa que nem a gente. Só que não. Apesar do sucesso por aqui, que diga-se de passagem, passa muito também pelo talento da dublagem, inclusive, esse filme sofreu com as críticas e até concorreu em 5 categorias do Framboesa de Ouro. Dói, né? Você nem acredita numa coisa dessa, como que o pessoal fala mal de Branquelas. Que tristeza. Essa abordagem estranha e para muitas pessoas meio duvidosa sobre as relações de gênero e raça no século XXI saiu da cabeça dos irmãos Wayans. As Branquelas é uma comédia estilo besterol, cheia de sketches que juntas tentam contar um fio de história que, além de outras coisas, explora alguns assuntos de um jeito mais superficial, como classe, gênero, raça e idade. Mas o olhar dos Wayans passou um filtro de cultura pop inocente que fez até assuntos que podiam ser vistos como racistas em piadas suaves e leves, principalmente com a presença de um personagem chamado Latrell. Mano, pode até ser verão em Rentas, mas tá cheio de neve branca por aqui. Tony, me passa as botas que agora eu vou esquiar. A ideia pro filme surgiu inicialmente da cabeça do Sean Williams. Um dia, ele estava assistindo TV à noite de bobeira e aí ele viu uma matéria com a Paris Hilton. Vendo aquela vida fora da realidade dela, ele teve uma ideia e ligou pro irmão dele, o Marlon Wayans, com a ideia bizarra deles se vestirem de patricinhas. O Marlon já achou loucura só pelo fato dos dois serem negros, né? Mas aquele papo no telefone acabou se tornando a semente criativa que deu ideia pro roteiro de As Branquelas. Então hoje vamos falar de como esse filme aí contrariou todos os críticos na época e acabou fazendo uma boa bilheteria e ainda conquistou o coração dos brasileiros. Se você estava dormindo em querogenia junto com Michael Jackson e não assistiu As Branquelas, o filme começa com os detetives do FBI Kevin e Marcos que estão trabalhando disfarçados em um caso e estão tentando dessa forma conseguir prender traficantes em flagrante. O disfarce deles é bem caricato, já tem uma maquiagem ali que pra gente que tá vendo é meio estranha e tal, mas assim, esse início serve pra te colocar no tom do filme, ele é tipo um calibrador. Aqui você já sabe como é o estilo de piada que os irmãos Wayans vão usar e como é o humor físico deles e tudo mais. Ô, Manolo! Sí, papi. Venga cá! Aquí, negrito. Venga cá! Ah. Vale comigo! Vale comigo! Vale comigo! Vale comigo! Mas quando eles acham que estão fechando o maior caso da carreira deles, eles descobrem que na verdade eles acabaram de apreender 400 quilos de sorvete de creme e o caso deles acaba dando errado porque o Kevin e o Marcos destroem acidentalmente essa operação porque eles prendem os caras errados e acabam perdendo os verdadeiros traficantes que fogem logo depois. Esse começo aí, cara, não sei se é proposital, mas eles têm até um tom um pouco diferente do resto do filme. Não sei se porque depois os caras têm que entrar na pele de imitar duas garotas, mas o tipo de humor que eles usam aqui é mais escrachado. Eles usam muito mais caras e bocas e tal, muito mais do que no resto do filme, inclusive. Então você já saca que não é um filme de humor que flui meio que naturalmente. Já dá pra entender que ele vai ser exagerado mesmo e que esse é o ritmo que eles querem impor no resto do filme. O FBI recebe informações de Andrew Wilson, que é presidente da Cruzeiros Wilson, que é pai da Tiffany e da Brittany Wilson. Elas são possíveis alvos em potencial de um sequestro e o FBI recebe a missão
de supervisionar e escoltar elas. A ideia era que o FBI ficaria na cola delas e caso os sequestradores aparecessem, eles poderiam prender os caras. Só que o perfil das duas é sinistro e ninguém quer se habilitar a pegar o caso, menos o Marcos e o Kevin, que foram colocados de lado pelo chefe deles, quase perderam o emprego e para se colocarem numa posição boa outra vez, se oferecem e pegam um caso. Quer dizer, o Marcos pede, né? Alguém tem que enfrentar ele. Kevin? Kevin? Chefe, O que foi? o Marcos quer falar uma coisa com o senhor. O quê? Só queremos saber se podemos ficar com o caso. Essas duas garotas patricinhas, a Tiffany e a Brittany, não foram inventadas do nada. Na real, os Wayans se inspiraram em pessoas de verdade. Elas foram inspiradas nas irmãs Hilton, que são herdeiras da rede de hotéis Hilton, Paris e Nick Hilton. Aliás, o filme até se chama The Wilsons, para soar mais parecido com o sobrenome delas. Com o caso assumido, os dois vão até o aeroporto buscar Tiffany e Brittany, só que as duas são chechelentas. As minas são muito frescas e os dois começam a entender o problema que eles arrumaram pra eles. Só que indo pro fim de semana em Hamptons, pro evento anual dos Hamptons, eles acabam sofrendo um acidente no caminho e as gêmeas têm pequenos arranhões no rostinho lindo delas. E pra elas o mundo acaba ali mesmo. Como que elas vão aparecer daquele jeito em Hamptons? Elas decidem que é impossível ir pro evento sendo que elas ficaram deformadas. E isso aí é um problemaço porque as irmãs são peça-chave pro FBI conseguir prender esse tal sequestrador. Elas são a isca do caso e o Marcos e o Kevin não estão no momento muito bom. Se eles ferrarem com esse caso também, os caras podem até perder o emprego e os privilégios e aí a Gina, que é a esposa do Marcos, que já foi apresentada aqui, vai matar ele. Ainda mais com a Tiffany e a Brittany dizendo que iam dar um ataque de pelanca e iam contar pro chefe deles, que já tava pistola com os dois. Vocês acham que eu vou aparecer em Hamptons com a minha cara deformada? O que é isso, moça? É só passar uma maquiagem que tá tudo certo. Eu vou ter um ADP. Ai, calma aí, o que é um ADP? Ela vai ter um ataque de pelanca! Sai de perto! Eu vou ligar pro seu chefe! Não precisa pegar pesado. Se eu perder esse emprego e todos os benefícios, a Gina vai me matar. As duas são convencidas a não irem pro fim de semana em Hamptons e a solução para resolver o problema veio do Kevin, que liga pro seu amigo Josh, que é um mestre do disfarce, e eles decidem que eles vão se disfarçar de Tiffany e Brittany no lugar das meninas. Essa, aliás, é a melhor piada do filme, né? Porque uns caras de 1,80 m se vestindo de patricinhas e se comportando como patricinhas, passando por todo mundo como se nada tivesse acontecido. É um senso de absurdo que o filme abraça de verdade. O próprio filme faz piada com isso e por causa disso você entra numa suspensão de descrença pra acreditar que aquilo ali ia ser possível. Você só vai conseguir se divertir de verdade vendo isso aqui se você entrar na viagem dos caras. Quem ficou reclamando, achando que tava vendo um filme do Christopher Nolan, que tudo é explicadinho e real, não conseguiu curtir nada, né, cara? Isso aqui é um filme besterol, uma comédia besterol, né? Pra você conseguir curtir essa parada, você tem que entrar na pira dos caras. Aliás, essa make espalhafatosa pro filme aí foi feita por um cara chamado Greg Cannon e na verdade provavelmente você já viu o trabalho desse cara em algum lugar. Ele fez alguns bons trabalhos por aí, viu? Foi ele o responsável pela maquiagem do Benjamin Button, o Máscara, Thriller do Michael Jackson, Uma Babá Quase Perfeita, Titanic, Paixão de Cristo e aquela maquiagem incrível que deixou Christian Bale irreconhecido em Vice. Ele inclusive já ganhou vários e vários prêmios e só de Oscar o cara tem 4. Com todo esse talento você deve estar se perguntando por que a maquiagem das branquelas é bizarra daquele jeito, né? Aquilo não enganou ninguém lá em 2004 e muito menos hoje, sendo que o Greg é o pica das galáxias desse ramo. Acontece que os próprios irmãos Wayans junto com a produção decidiram que era melhor não ser tão realista a maquiagem justamente para agitar o tom do filme. É quase como se aquela bizarrice visual fosse parte da piada justamente por ser muito difícil de acreditar que um absurdo daqueles ia ser possível. Então é bizarro de propósito, até porque se fosse realista isso não ia conversar com o tom do filme e ia acabar aparecendo uma outra coisa e aí sim podia ficar bizarro. É tipo aquela pessoa que não tá habituada a assistir anime e tem um choque quando vê aquele ritmo totalmente diferente, com personagens muito loucos e tal. Muita gente não consegue digerir porque tem esse padrão de comparação e não consegue entrar na imersão da obra, né? É o mesmo caso aqui, se você não topar entrar na toca do coelho, você não vai viajar. Os dois passam por esse processo de transformação, vão pra Hampton se passando por Brittany e Tiffany e a apresentação já é muito boa, cara. Os caras tentando andar de salto alto, com o cabelo caindo na cara e assim que eles chegam lá, um cara já mexe com eles. E eles respondem com voz de homem e essa cena aí é muito boa porque é um dos poucos momentos do filme que o humor flui muito naturalmente. Qual é, meu irmão? Tá olhando o quê? O que é? O que tá olhando pra minha bunda?
Segura o meu pudo. Segura o meu pudo. O que é? Que é? O tarado tá olhando o quê? Gostou da minha perna? Quer meter a mão, palhaço? O que foi? Eu bato nos dois. E aí é muito massa porque eles começam a simular os trejeitos das duas, inclusive sendo bem insuportáveis, né? Logo na entrada pra fazer o check-in do hotel, os outros agentes que estão trabalhando na operação, o Vincent Gomes e o Jack Harper, que são outro alívio cômico do filme, meio que são rivais do Marcos e do Kevin no FBI, pedem os documentos deles e obviamente isso vira uma confusão porque eles não têm os documentos originais da Tiffany e da Brittany. E o jeito que eles encontram pra sair desse problema é dar um ataque de pelanca logo de cara. Aliás, essa parte aqui evidencia uma parada muito importante, né? Uma coisa que com certeza ajudou esse filme a fazer muito sucesso, principalmente aqui no Brasil, foi a dublagem. Olha, eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã de assistir filme dublado não, viu? Com exceção de animação, que 100% das vezes eu prefiro assistir com a dublagem brasileira, que é sempre melhor do que a dublagem que vem de fora, que os brasileiros, que a dublagem brasileira é animal de fato. E nesse caso aqui, a dublagem com certeza ajudou o filme a ter uma conexão com a gente. Tem muitas saídas boas, várias coisas são encaixadas no texto que nem tava no roteiro, mas que foram adaptadas pra fazer mais sentido pra nós e ficou muito bom. A forma como os Wayans interpretam a Tiffany e a Brittany nem é tão boa quanto a que os dubladores fizeram aqui. Eu acho que nesse caso, como os próprios atores estavam sendo caricatos, os dubladores não precisaram se esforçar pra atuar em cima do que o ator fez. Imagina como foi difícil, por exemplo, dublar o Heath Ledger como Coringa, repetindo aquela atuação pra inserir uma voz. Deve ter sido muito difícil. Agora, nesse caso aqui, os dubladores que foram o Duda Ribeiro e o Niso Neto mandaram bem demais, porque eles meio que fizeram sua própria visão do que eles imaginavam que ia funcionar aqui no Brasil. E aqui, uau, aqui virou um fenômeno, né, cara? E eu acho que muito por causa da dublagem também. Mas, cara, pô, realmente foi muito difícil fazer isso aí, foi extremamente divertido. Foi o Jorge Vasconcelos que dirigiu. Ele falou: ó, vocês fazem o que vocês quiserem, né? E aí, cara, nossa, a gente deitou e rolou, né? Aí as branquelas se lembram de uma coisa muito importante. A Brittany e a Tiffany têm um ciclo social com amigas e tudo mais. E aí, chegando no hotel de cara, elas já se deparam com a Carrie, a Lisa e a Tori. E é muito bom. Um momento que o filme faz piada de si mesmo, porque elas olham aquele visual e, obviamente, elas não têm nada a ver com as amigas delas. E elas ficam tipo, tem um negócio aqui diferente, hein? Aí rola uma pausa dramática e depois elas chegam à conclusão que é colágeno. Espera aí. Tem alguma coisa muito estranha em vocês duas. Colágeno. É isso! Bruxinhas, como é que descobriram? Aí essas três aqui é tipo a gente assistindo o filme. Elas veem que tem uma coisa errada, mas elas aceitam a viagem da parada. Essas três amigas levam os agentes disfarçados para uma recepção da revista Hamptons, onde elas se deparam com as irmãs Megan e Heather, que são as antagonistas. Aí aquela coisa de cutucada indireta, as duas têm um lance de competição ali e acabam puxando o Marcos e o Kevin pra dentro dessa briga de ego que se torna um dos momentos mais memoráveis desse filme. Diga-se de passagem, mais uma vez, muito por causa da dublagem, que é quando elas começam uma disputa de tiradinhas, nível quinta série, que aqui pra nós ficou muito mais valorizado pela riqueza de texto da dublagem. Isso daqui é um prato cheio pra quinta série, porque dá pra ver que existe nessa briga de tiradas duas patricinhas tomando uma coça do Marcos e do Kevin, que deviam ser os reis das tiradas na escola. Aliás, uma das tiradas que elas dão aqui, que fazem referência ao leite em pó de uma mãe velha, foi uma referência real à comediante Monique ainda nos anos 90. Até a soprada de pó que rola foi tirada da performance dela na época. Your mama's so old, the bitch squirt powdered milk out her titties. Um personagem ícone que não pode deixar de ser citado aqui de jeito nenhum é o Latrell, nosso querido Terry Crews. Ele interpreta esse jogador de basquete milionário que frequenta ali a alta sociedade de Hamptons e é um personagem que rouba demais a cena. O Terry Crews tem muita presença de tela, ele aparece e tudo que rola com ele em tela é de fato muito engraçado. Até as piadas com um cunho meio racista, quando passam pela mão dele, tem um outro tom. Você entende que é uma caricatura do texto. Ele acaba ficando encantado pela Tiffany, que é o disfarce do Marcos. E logo nas primeiras interações deles, ele diz pro Marcos: depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Aí quando rola um leilão pra jantar com as meninas ali da alta, ele dá todos os lances possíveis pra levar a Tiffany pra jantar e por $50 mil ele consegue essa façanha. Dole uma, dole duas. $50 mil à vista.
Aí tem várias situações e sketches aqui durante o filme. Isso aí é uma característica dos irmãos Wayans, onde o filme busca um humor mais físico, com a Brittany indo comprar roupa com as amigas, um cara tenta assaltar ele corre atrás do cara que nem um atleta pra recuperar a bolsa e ninguém entende nada de como ela consegue fazer aquilo, né? Tem os dois fazendo noite do pijama com as amigas, tem a cena da caganeira e tal. Tudo isso aqui faz parte desse estilo de comédia dessa família. Aliás, tem uma subtrama do Kevin com uma jornalista também, que parece que foi colocado no filme só pra falar que tem mais algumas partes. Não tem muita coisa pra desenvolver aqui que tem uma conexão substancial com a história, além do fato de que essa mulher tá investigando o caso atrás de matérias sobre sequestros e tal. E o Kevin descobre por causa dela que a família Vandergeld tá quebrada e tem mais coisa nessa história. Aí, pra não falar que não tem nada de engraçado nessa parte aqui, quando o Kevin se passa pelo Latrell e leva ela pra casa dele e se depara com um quadro gigante do Latrell lá, é um constrangimento que vale só pela presença de espírito do Terry Crews. Ele é o meu treinador. Você botou seu treinador na sua parede? Pois é, só pra me dar inspiração, sabe? É que um dia eu quero ficar igual a ele. Enquanto o Kevin tá mostrando o quadro do Latrell pra essa jornalista, o Marcos tá passando um perrengue porque ele tem que sair pra jantar com o próprio Latrell e ele decide que vai fazer a vida desse cara gente boa um inferno. Já começa no carro quando ele diz pro Latrell que ele não vai gostar do tipo de música que ela gosta. E aí, quando o Marcos liga o rádio, toca A Thousand Miles, que o Latrell ama. Cara, essa parte aqui em particular, sozinha já vale o filme todo. Se a parte lá da disputa das tiradas é bem lembrada, deve ter gente que lembra dessa parte aqui como se o Terry Crews fosse o protagonista do filme, porque é muito bom ele cantando essa música. Eu nem lembro direito quem que canta A Thousand Miles, mas eu me lembro perfeitamente do Latrell interpretando essa música. Eu adoro essa música! And I need you, and I miss you, 'cause you know I'd walk 1,000 miles. O Terry Crews gravou essa cena no primeiro take e foi ele mesmo que criou toda essa interpretação aí. Ele ensaiou várias e várias semanas pra chegar nessa obra-prima do cinema aí. Ninguém esperava nada desse homem, ele foi lá e entregou tudo. Durante o jantar, o Marcos tenta ser o mais nojento possível pra tentar afastar o Latrell dele. Ele arrota, peida, corta a unha no meio do restaurante, mas o Latrell, esse homem não tá apaixonado. Esse homem aí coara o café com a cueca dele. Mas nem tudo foi perdido nessa noite. O Kevin leva pra casa essa informação de que tem algo errado com os Vandergeld e isso dá um norte pra ele investigar. Os dois vão pra uma balada junto com as amigas e lá o Latrell tenta sua última investida pra tentar ficar com a Tiffany, tentando drogar ela. Só que aí o Marcos, policial, safo, já troca os copos com os comprimidos e o Latrell fica loucaço. E a interpretação dele dançando muito louco é qualquer coisa, cara, é muito bom. Aqui também rola o segundo round entre as irmãs, só que dessa vez a disputa delas é na dança. E aí, os Wayans ensaiaram bastante com o elenco pra sincronizar essa batalha. Mas, obviamente, os movimentos mais brutos são dublês em cena. O Marcos e o Kevin mais uma vez arregaçam e mandam muito bem. Tão bem que vão parar no jornal e as verdadeiras irmãs Brittany e Tiffany acabam ficando bugadas, descobrindo que elas detonaram numa festa que elas nem estavam. E aí o Latrell, doidão, acaba indo pra cama com um cara que tava com ele, que depois realmente aparece de cadeira de rodas. Bom dia, Floco de Neve. Nesse meio tempo, o Vincent e o Jack acabam descobrindo que a Tiffany e a Brittany, que eles estão ajudando no caso, são na verdade o Marcos e o Kevin disfarçados. Cheirando calcinha de mulher, seu otário. Qual é o problema com... São homens, não é? E no desenrolar da coisa, todo o plano deles vai por água abaixo e eles acabam sendo demitidos. Isso sem falar que durante o filme inteiro, o roteiro enfia a esposa do Marcos goela abaixo da gente. Isso na verdade nem é engraçado e nem é emocionante, só faz a gente achar ela insuportável e faz a gente nem gostar dela. E aí, o filme fica dando sinais pra ela de que o Marcos tá tendo um caso. Isso aí talvez era pra ser engraçado, mas só fica chato mesmo, porque toda vez que isso acontece, o Marcos deixa de ser engraçado e vira um cara que fica preocupado com o que a esposa vai fazer com ele. E tudo isso colide com ela indo até Hamptons confrontar ele. Marcos, não tem a ver com confiança, tem a ver com nós dois. Essa aqui tava querendo fugir, olha. Na reta final do filme, tem um desfile e a Brittany e a Tiffany iam estar nessa passarela. Só que como o Marcos e o Kevin agora não fazem mais parte do FBI, eles não poderiam estar lá. Aí, assim como no começo do filme, eles decidem ir por conta própria terminar o serviço que eles começaram. Eles estão com plena confiança de que os Vandergeld têm alguma coisa a ver com o sequestrador e a sensação deles é de que alguma coisa vai acontecer nesse desfile. E como as verdadeiras irmãs Wilson agora sabem que tem alguém se passando por elas, elas também decidem que vão pro desfile, mesmo estando com a cara
cara toda desfigurada. Aí começa uma trama aqui com os 4 personagens se revezando, uma confusão delas nunca estarem as 4 no mesmo lugar, até que o Marcos e o Kevin ficam frente a frente das irmãs e nesse momento rola uma tentativa de sequestro. Nessa aí, os pares são trocados e cada agente fica com uma das irmãs e acabam se envolvendo na briga. Aliás, aquele vestido maluco de pato, sei lá, é um vestido que realmente existiu. Quem usou ele foi a Bjork no tapete vermelho da edição 73 do Oscar em 2001. Esse vestido aí foi uma referência direta a ela. Aí o Kevin toma um tiro pela jornalista que ele queria pegar e até o Latrell pula na frente da Tiffany, que na verdade era o Marcos, pra salvar a vida dela. E não é que assim o Latrell acaba conseguindo o que ele queria no fim das contas? No fim do filme, o FBI descobre que a família Vandergeld estava realmente falida e estava desviando fundos de caridade para conta particular deles para conseguir sobreviver. Eles são presos, o Marcos e o Kevin são reincorporados ao FBI, o Marcos volta com a sua esposa insuportável e os dois acabam ficando amigos das amigas das irmãs Wilson. Mas sabiam que a gente gostava da Brittany e da Tiffany muito mais quando eram vocês? As Branquelas teve um orçamento de 37 milhões de dólares e faturou 133 milhões de dólares. Assim, na época a crítica caiu de pau. Eles achavam que o cinema estava indo de mal a pior e As Branquelas eram um péssimo sinal disso. O filme foi considerado raso, o humor fraco e meio forçado e a atuação dos irmãos Wayans qualquer coisa. No aspecto cinematográfico, a crítica detonou o filme, mas essa aí que é a magia do cinema, né? Não é porque a crítica não abraça uma obra que ela não pode ter potencial de ganhar o público. As Branquelas acabaram ganhando as bilheterias, o público parece que não ligou muito porque a crítica tinha pra dizer. O engraçado é que o filme foi indicado a 5 categorias do Framboesa de Ouro. Uma delas, inclusive, foi de pior filme, e o mais engraçado dessa situação é que os irmãos Wayans concorreram na categoria de pior atriz por terem interpretado a Tiffany e a Brittany, e também de piores atores por terem feito o Marcos e o Kevin, mas acabou que eles não ganharam nada. A família Wayans, de maneira geral, tem um histórico grande em Hollywood, com um monte de parente envolvido em atuação, comédia, dirigindo e até escrevendo. Eles foram os responsáveis por trás de alguns programas de televisão que ficaram conhecidos, como o We Live in Color e o The Wayans Brothers. Eles fizeram também uns besteróis que ficaram bem conhecidos aqui no Brasil, tipo Todo Mundo em Pânico, que também saiu da cabeça deles. Um Wayans que ficou muito conhecido foi o Damon Wayans, que pegou carona aí nesse sucesso que a família fez na época e estourou com Eu, a Patroa e as Crianças na mesma época que a maioria desses títulos aí foram lançados. Em As Branquelas, o cérebro pulsante são Shawn Wayans, que coescreveu os roteiros dos 2 primeiros filmes de Todo Mundo em Pânico, junto com seu irmão Marlon. Juntos, eles coescreveram muitos desses títulos juntos, inclusive As Branquelas, onde eles estrelaram. O irmão mais velho deles, o Keenan, foi quem dirigiu e coescreveu o roteiro junto com o Marlon. Quando eles foram apresentar a ideia deles pros investidores, os caras nem achavam que seria possível fazer aqueles dois caras de 1,80 m se transformarem na Paris Hilton. O próprio Marlon só topou mesmo entrar nessa quando ele assistiu uma comédia dos anos 50 chamada Quanto Mais Quente Melhor, que é um filme muito respeitado pela crítica, inclusive. Nesse filme aí, 2 músicos se disfarçam de mulheres para se esconder de mafiosos. Só que quando a gente fala de maquiagem, o impossível era questão de honra para um cara chamado Greg Cannon, que topou fazer esse filme justamente para provar que essa parada aí não era impossível. Tiveram até umas artes conceituais na parte da pré-produção que foram feitas para tentar convencer os caras de que aquilo era possível de ser feito. Nessas artes, as 2 irmãs iam ser ruivas. A decisão de colocar elas loiras foi porque lá em Hamptons tem muito mais loiras do que ruivas e eles queriam brincar com essa ideia da sátira da alta sociedade de lá. E assim, no começo a peruca que os caras usaram era até bem artificial, né? Dá pra notar uma certa diferença, porque depois eles colocaram ali uma raiz mais escura e tal, que deu um tom um pouco mais natural pra eles. Para conseguir cumprir a missão que foi dada a ele, o Greg começou criando modelos de gesso a partir do rosto do Shawn e do Marlon. Como o Greg já tinha várias experiências com esse tipo de coisa, ele repetiu o processo que ele tinha feito em Uma Babá Quase Perfeita, onde o Robin Williams se transformou na senhorinha. O Jim Carrey também passou pelo mesmo processo com máscara. A técnica do Greg era de pegar esses moldes de gesso e fazer um rosto novo por cima dele, e assim depois ele ia ter uma prótese perfeita para colocar sob o rosto dos atores. O Shawn e o Marlon passaram cerca de 5 a 6 horas por dia durante uns 2 meses fazendo essa maquiagem que transformava eles em Tiffany e Brittany. O próprio Marlon chegou a dizer que esse filme quase matou eles porque sobrava muito pouco tempo para eles dormirem. As próteses foram feitas de espuma de látex e nesse processo aqui, o Greg precisou fazer rostos que foram menores do que os rostos dos atores. Para fazer isso funcionar, o que faltou de preenchimento ficou disfarçado com o visual do figurino, como o cabelo, por exemplo. Um detalhe que ele caprichou bastante foram os lábios, principalmente na parte superior, onde eles são bem delicados e arredondados. Até nos olhos eles tiveram que se adaptar. Eles usaram uma lente especial para deixar o brilho dos olhos deles
o mais forte possível para conversar com todo aquele visual. Pro tom de pele, eles perceberam que usar uma tinta rosa mais clara podia dar um aspecto meio acinzentado. E para isso ser resolvido, eles usaram uma tinta acrílica misturada com um adesivo acrílico com uma tonalidade mais alaranjada. O Shawn Wayans tem um biotipo mais masculinizado do que o do Marlon, tanto que ele tem uma mandíbula mais quadrada e maior. Então o processo para fazer ele virar uma mulher foi bem mais difícil. Mesmo com um prazo bem apertado de 6 semanas, o Greg até conseguiu na hora da pré-produção um resultado mais realista. Mas no fim das contas, os caras optaram por aquela maquiagem mais caricata que a gente vê no filme, por todas aquelas questões de tom de humor. Esse filme deu muito certo aqui no Brasil porque não teve medo de abraçar o ridículo. Ele não foi um estouro de sucesso lá fora, mas com certeza tem muita coisa nesse filme que conversa muito com o Brasil, e a dublagem que cita Hebe, Ratinho e outras coisas conseguiu localizar bem demais a produção e fez ela se tornar um sucesso por aqui. Mas nem só de besterol vive as branquelas. Em muitos momentos tem subtextos interessantes atrás do tom ridículo. Mesmo com um roteiro cheio de piadas que hoje seriam consideradas politicamente incorretas e facilmente canceláveis, o filme já zoava com assuntos universais que continuam sendo muito importantes até hoje, especialmente sobre as diferenças de classe, cor e gênero. Um exemplo disso no filme é quando o Marcos e o Kevin estão se passando pelas irmãs Wilson no saguão do hotel e o gerente pede os documentos deles. Se você olhar mais a fundo, essa cena é apenas um exemplo de privilégio dos brancos que os irmãos Wayans colocam nesse texto. Eu sou uma mulher branca. Meninas. Se ele fosse ele mesmo, uma mulher negra, por exemplo, talvez a mensagem que o filme queria passar não ia funcionar. O filme tá cheio de subtextos assim. O próprio Latrell é uma caricatura do papel de um homem negro que se projeta como um cara branco. O poder que ele tem por causa da posição social dele é ele um respeito daquelas pessoas que faz com que ele mesmo se sinta maior e melhor que os seus próprios semelhantes, já que no final do filme ele mesmo deixa isso subentendido. Tá me dizendo que você não é branco? Ninguém avisou que esta é uma festa branca? Hã? Alguém tira esse penetra daqui! O Terry Crews, cara, é brilhante pra passar essa mensagem de um jeito muito leve, sem querer politizar nada, e fica ainda mais cômico porque ele mostra o tempo todo que o Latrell assumidamente gosta muito da cultura branca. O fato de como ele ama a Dawson Miles e de como ele conhece cada palavra da música da Vanessa Carlton mostra isso. Isso sem falar que o filme fala de questões morais e sociais, definindo bem o lugar diferente onde cada classe social permanece e de como esses lugares são muito diferentes. A vida que as irmãs Vandergelt vivem é totalmente fora da realidade, e o fato de que eles precisam simular achar normal aquela vida faz com que o desconforto deles seja uma metáfora sobre o quanto isso não existe para a maioria de nós. No fim das contas, esse filme se tornou um clássico, gostem os críticos ou não. Assim, não é que essa família seja conhecida por atuações impressionantes e coisas do tipo, mas pro tipo de humor e de filme que eles se propuseram a fazer, caiu muito no gosto da galera, principalmente aqui no Brasil, né? Muito se discute sobre o politicamente correto onde dois caras negros se colocam na pele de mulheres brancas, mas o Marlon parece que não liga muito pra isso. Na verdade, ele diz que ainda agora seria a hora perfeita pra tocar nesse assunto. Ele diz que entende que a mensagem que eles estão passando é bem clara e não tem nada demais. Sobre a sequência de As Branquelas 2, 20 anos depois, tá no papel pra rolar. Teve uma entrevista uns anos atrás, onde as irmãs Paris e Nick Hilton confirmaram que vão aparecer na sequência de As Branquelas, que ironicamente foi inspirado nelas mesmas, né? Nos últimos anos, os irmãos Wayans têm dado algumas declarações mostrando que tá pra rolar a sequência, mas até agora ainda não existe nada confirmado. O Terry Crews diz que andou conversando com o Shawn sobre eles fazerem esse filme e ele disse que tinha uma movimentação para isso começar a acontecer. Pouco tempo depois, o Shawn Wayans disse que apesar do Terry Crews estar muito empolgado, que ainda não tinha nada confirmado. E em 2021, o Marlon disse que tem várias ideias para essa continuação de As Branquelas e que ele acha que esse filme é extremamente necessário, já que Hollywood não entende o sucesso que seria fazer essa sequência. Então, por hora não tem nada confirmado, mas é certeza que se depender aqui do Brasil, essa sequência aí vai ser um sucesso. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui seja resolvida. E aí, cara, qual é a piada de As Branquelas que você mais gostou? Onde você riu mais? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!